Sejam bem-vindos ao podcast mais fofinho e mais peludinho dessa internet, é o Papo de Filhote da Royal Canin. No episódio anterior, a gente falou um pouquinho sobre a preparação da casa. Você decidiu, vai aumentar a família, organizou, chegou o seu filhotinho. E agora, o filhotinho chegou em casa. O pessoal tá cheio de dúvidas, leva no veterinário, o que faz? Por onde começar? São muitas dúvidas, ainda mais se quem tá vendo a gente é tutor de primeira viagem. Eu sou a Jusão e pra me ajudar aqui do norte, tem duas profissionais incríveis, a minha parceira de mesa, Letícia Tortola, médica veterinária da Royal Canin. Oi, Ju, muito bom estar aqui de novo com você, mais um episódio, vamos falar mais sobre gatos e cães filhotes. E como nossa convidada, a doutora Liege Garcia. Se apresenta um pouquinho aqui pro pessoal que tá vendo a gente. Oi, Jusão. Oi, Lele, tudo bem? Tudo bom com todos vocês em casa? Pois é, Ju, eu tenho a melhor especialidade que uma pessoa pode ter. Eu cuido de filhotes de cão e gato. Não tem nada mais gostoso nesse mundo. Eu sou médica veterinária também. Minha especialidade é em reprodução animal e pediatria. Então, meu trabalho é cuidar desde o momento da gestação, aí quando eles são bem filhotinhos, e esse momento tão especial, que é o momento em que eles vão para casa, para uma nova casa. Verdade. E aí, né? É o momento que a gente mais espera. Inclusive, é muito legal que a gente tá agora com uma médica veterinária pediatra. No outro episódio, a gente tava com uma médica veterinária que correspondia a uma psiquiatra, e a Lê é uma médica veterinária nutróloga. Então, pra você que acha que só tem médico veterinário, não, tem várias subdivisões e especialidades, assim como os médicos humanos. Exatamente. Exato. Quando a gente fala de filhotinho, a gente tem que lembrar que há meia hora atrás, ele tava com a mamãe, com os irmãozinhos, ele tá em casa agora. Então, a gente fez adaptações, a gente preparou a casa pra esse filhotinho. Agora, qual que é o próximo passo? Ju, o passo que talvez seja um dos mais importantes para você ser um tutor de sucesso é você escolher bem quem vai ser o seu parceiro da vida nos cuidados daquele filhote, que é o médico veterinário. A relação com o médico veterinário, ela tem que ser de extrema confiança. Às vezes ela vai ser uma relação que vai durar mais do que a relação de casamento dos tutores, né? Eu mesmo tenho uns pacientes que os tutores, assim, já conheci uma série, né? Mas é verdade. A relação entre o médico veterinário e o tutor desse cãozinho e gato é mais ou menos a relação que muitas vezes entre seres humanos, pensando no pediatra humano, né? Porque a gente tem uma criança que muitas vezes não fala, e aquele tutor é o total responsável. E é a mesma coisa em relação aos animais, só que os animais vão ser assim durante a vida toda, não só durante a primeira infância. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter extrema confiança no médico veterinário. E como é que a gente escolhe o médico veterinário, tanto para cachorro como para gato? Porque tem diferença aí. Tem diferença. O ideal é, primeiro de tudo, a gente confiar neste profissional em relação à técnica e à capacidade. Então, é importante a gente saber o histórico de formação, se ele tem alguma especialização, seja em medicina felina, seja em pediatria, se tem algum cuidado geral. Outro ponto muito importante é o local, não só a pessoa em si, mas o local. É uma clínica veterinária, é um hospital veterinário. Por quê? Porque o ideal é que esse animal seja atendido ao longo de toda a vida dele no mesmo local. Porque aí a gente já tem o histórico do paciente, a gente consegue comparar, pegar exames pregressos, tudo isso é muito importante. É claro que algumas vezes nós escolhemos uma clínica veterinária que, por exemplo, não atende 24 horas. Então é importante até nestes casos pensarmos, numa emergência, para onde eu corro? E o veterinário é que vai ser o ponto de alicerce. Olha, numa emergência, caso eu não esteja na clínica, você vai para tal hospital veterinário. E ali eu tenho contato direto. Isso é muito importante. Ele tem que também ter confiança em toda a rede que vai atender, claro, né? Exato. E quando a gente pensa em os nossos filhotes felinos, aí tem um ponto ainda mais importante a considerar, é que o ideal é que a gente escolha uma clínica que nós chamamos de cat friendly.
que é uma clínica preparada para receber aquele paciente especial. Sabemos o quão estressante é tirar um gato de casa e levar para um hospital veterinário, para uma clínica veterinária. Já é estressante em qualquer situação tranquila. Se ele está doente ainda, pode imaginar o quanto isso pode piorar, inclusive, o prognóstico dele, a conduta ali, a doença dele. Então, hoje nós temos excelentes clínicas que são especializadas em felinos. Então, particularmente para os tutores de felinos, é importante que eles elejam uma clínica cat-friendly. Essas clínicas, elas não só são totalmente ambientadas para esse paciente, como todos os profissionais que trabalham lá são profissionais que estão acostumados a lidar com o felino. Muitos deles com especialização em felinos. Isso é fundamental na abordagem desse paciente. E sempre levar o gatinho na caixinha de transporte. Inclusive, a gente tem um episódio do Papo de Gato, episódio 20, só sobre caixinha de transporte do gato. Exato. A gente tem um episódio especificamente falando desse tempo, dessa viagem, né? Que para eles é uma viagem da casa, que é o território deles, até a clínica. Então, a gente tem que fazer essa adaptação a essa caixa de transporte deles. E nesse episódio, a gente conta de forma bastante clara, dicas, inclusive, do que a gente tem que fazer para acostumá-lo e para fazer parte, a caixa de transporte fazer parte do território dele e minimizar o estresse, inclusive até nas consultas, né? Que isso, durante a consulta com o médico veterinário, é extremamente importante que esse gato esteja bem, esteja tranquilo, né? Então, com esse preparo começa em casa. Então, beleza, ó. Então, eu já escolhi meu veterinário, amei, nossa, criei uma conexão incrível, o pet também adorou. E agora? Bom, agora a gente tem que ir lá na consulta, né? E nessa consulta, normalmente, a primeira consulta de um tutor com o seu novo membro da família, normalmente é uma das consultas mais longas, porque os tutores eles chegam cheios de dúvidas, incertezas, inseguranças. Se são os tutores de primeira viagem, então, aí já pode trazer o café, as bolachas, que a gente vai ficar bloqueia a agenda inteira, que é a primeira ó. consulta. E é importante esse momento, é importante realmente aquele tutor sair extremamente confiante e seguro em como ele vai tratar aquele filhote em casa, justamente para evitar situações de risco para todos e para construir uma relação saudável para ambos, né? Isso é muito importante. Com clareza dos próximos passos, né? Ah, beleza, hoje a gente fez tal coisa, dia tal volta para tal coisa, dia tal é outra vacina, dia tal é um exame para vocês, porque a pessoa vai a primeira vez, ela, tá bom, resolvi, volta para casa. Não, tem um acompanhamento, por isso que é importante a confiança, né? Ju, e aí o que acontece? Quando a gente leva esse filhote no médico veterinário, a gente acha que a única função vai ser a vacinação, que a gente só leva porque tem que vacinar. Mas é muito mais que isso, né? Ali a gente pode até contar um pouco pra gente de todos os cuidados, tudo que o veterinário conversa, né, nessa primeira consulta e ao longo dessas consultas pediátricas. Por exemplo, o que eu fui lá no veterinário, o que é bom eu perguntar? Eu sou uma tutora de primeira viagem, o que eu preciso saber? Porque, assim, às vezes eu tô com tantas dúvidas que eu nem sei qual que é a minha dúvida. Exato. Então, o que eu chego e pergunto pro veterinário, pro profissional? Primeiramente, é importante falar que o ideal mesmo é que um filhote seja avaliado mensalmente. Assim como a gente tem o hábito de levar uma criança no pediatra mensalmente, o filhote deveria ser avaliado mensalmente, pelo menos até os seus 6 meses de vida. E aí, as dúvidas, elas giram em torno de 3 pilares. Um deles é a alimentação, né? É uma fase de transição alimentar que o filhote ele pode passar por diferentes tipos de alimentos. A gente precisa adaptar todo esse aparelho gastrointestinal para o filhote ser bem nutrido e não ter nenhuma consequência a médio e longo prazo. E de alimento, a doutora Letícia entende, hein? Totalmente. Aí já deixo aqui para a nossa especialista. Um outro ponto importante, que já foi inclusive conversado um pouco no primeiro episódio com a doutora Dani Ramos, é em relação a comportamento. Então, gera-se muitas dúvidas, como que eu trato, eu posso dar alguma coisinha, eu posso recompensar, eu posso brincar assim, eu deixo dormir na cama, eu não deixo. Isso é um outro ponto que gera muita dúvida. E um terceiro é em relação à saúde. E aí, saúde, a gente tem uma série de coisas para trabalhar, né? Então,
uma delas muito importante é a vacinação. O protocolo vacinal, quando ele começa, quando ele termina, quais vacinas que estão inclusas nesse protocolo, onde eu posso fazer, é qualquer lugar que se pode vacinar, qualquer pessoa pode vacinar, tem alguma contraindicação? Quando eu vacino, o que eu tenho que ficar de olho naquele animal para saber se deu certo, se não deu? Vacinou, já tá pronto para sair pra rua e brincar? É isso que eu ia perguntar. É muita dúvida. E aí, eu sei que tem que socializar o filhotinho, mas aí tem que vacinar. E com a vacina não pode sair, mas ele tem que socializar. E aí, o que eu faço? Tem que socializar, mas vacinou agora. Para ambos. Traçando uma linha do tempo, um filhote ele começa a ser vacinado entre 45 dias e 2 meses. Esse é o ideal de um filhote que permaneceu com a mãe e que foi nutrido a partir do colostro, recebeu os anticorpos da mãe. Um filhote que não teve contato com a mãe desde o momento do nascimento, a gente pode adiantar um pouquinho esse protocolo vacinal. Mas, em média, vai começar em torno dos 45 dias de vida e vai terminar com 4 meses de vida só, esse protocolo vacinal, que inclui uma vacina polivalente, tanto para cão quanto para gato, cobrem aí as principais doenças infecciosas e também a vacinação da raiva, que é feita lá no finalzinho. Então, teoricamente, um filhote de cachorro, pensando aqui o que vai sair à rua, porque os de gatos não saem, mas um filhote de cachorro, ele só estaria pronto para sair à rua depois de 1 a 2 semanas da última aplicação vacinal, que é em torno de 4 meses a 4 meses e meio. E aí a gente pensa, bom, mas eu preciso socializar e apresentar o mundo para esse filhote em um momento que ele não pode sair para o mundo. É um momento bastante delicado, porque nós sabemos que esse processo da socialização gera uma memória permanente nesse filhote. E muitas vezes o que ele não viu nesse momento, nesse período da vida, ele vai criar um certo medo, uma certa fobia, enfim. Então... os trauminhas, alguns começam aí, com certeza. Época, né? Então, assim, tem como a gente socializar bem, de uma maneira segura? Com certeza tem. Claro, não vou pegar o filhote de cachorro que não terminou a vacinação e levar para um parque, largar em um ambiente totalmente desprotegido. Exatamente, não façam isso, Não gente. façam. Segura, da mesma forma que a gente falou sobre ansiedade de levar o cachorrinho para casa, que fofinho, ou o gatinho. Segura a ansiedade nesse momento. É muito importante. Imagina que são 4 meses e meio de muito cuidado, mas que vão recompensar pro resto da vida daquele pet. Exatamente. E assim, da mesma maneira, não deve ir para shopping, não deve ir para parque, não deve, assim, evitar ao máximo sair. Mas isso não quer dizer que a gente não possa convidar pessoas para conhecer este filhote em casa. E a gente pode convidar pessoas de diferentes fases da vida. Então é importante o filhote ter contato com criança, ter contato com adulto. É importante o filhote, né? Antigamente a gente falava muito isso. É importante o filhote ver o carteiro, para ele não atacar o carteiro. Hoje em dia nem tem mais muito isso, né? Do carteiro ficar passando, mas sabe? É importante tudo isso. O filhote conviver com outros animais saudáveis, vacinados de uma maneira controlada. Tudo isso é muito saudável. Pensando em gatos, os gatos eles não vão sair, mas é muito importante para os gatos que eles conheçam novos sons, conheçam novos cheiros, conheçam novos sabores, né? Pensando na alimentação. Então, existe formas de socializarmos esses animais nesse período aí até os 4 meses de vida com segurança. Quem vai te orientar a fazer isso? O seu médico veterinário. Então não faça a coisa da sua cabeça, porque você leu na internet, porque você acha que assim é melhor, porque ouviu dizer que funciona com o cachorro do vizinho. Não. Use e abuse do seu médico veterinário. Ele tá lá para isso. Né? Exatamente. Você falou de texturas. Como é que funciona isso? Você tem que socializar o gato a texturas. Eu não sabia disso. É super importante, Ju, nesse começo de vida do filhote, do gato em específico, para ele conhecer diferentes texturas de alimento. O que são texturas de alimento? Por exemplo, alimento seco, o alimento de textura de cubos ao molho, de mousse, né? São texturas diferentes e que ele vai conhecer e vai começar a gostar. Porque o gato tem a tendência ao neofóbico, né? A não querer alimento novo. Então, muitas pessoas falam, nossa, meu gato eu não consigo trocar de alimento. Ele não gosta do sachê, ou ele só lambe o caldinho, né? Isso é muito comum. Só que esse comportamento, a gente tem que cuidar logo no início. Quando o gato, ele tá
aberto nesse período social dele, de comportamento, de descobertas, ele precisa descobrir também as texturas. Ele vai aprender um pouco com a mãe, no momento que ele estava ali com a mãe nos 2 primeiros meses, né? Que ele vai imitar a mãe a comer o alimento seco, inclusive. Mas depois disso, na nossa casa, nós temos que fazer esse papel. E a gente tem que apresentá-lo essas diferentes texturas. E vai ajudar, inclusive, por exemplo, com o gato, ao longo da vida, no final da vida, se ele tiver qualquer problema de saúde e a gente precisar trocar esse alimento, a gente vai fazer de uma forma mais fácil, né? Tem muitos gatos que a gente ouve isso, né? A gente não consegue trocar o alimento e isso vai facilitar. Então, o período de ensiná-los a mudança de alimentação, ela tem que ocorrer logo no início, ali até os primeiros 3 meses, 4 meses, principalmente. Olha só que importante. E outro ponto também que eu tava pensando aqui. Beleza, tá lá com o filhotinho, tem que socializar. E aí o filhotinho foi lá, se sujou. Como é que a gente lida com o banho de um filhote? Eu fico me perguntando isso. Teoricamente, temos que evitar ao máximo os banhos nessa primeira fase, até o filhote estar imunologicamente pronto, depois da vacinação. Então, banhos fora de casa, banhos em pet shop são contraindicados nesse período. Mas ele se sujou muito, o filhote adora, né? E faz xixi, cocô, e pisoteia tudo. Cima, E rola em aí cima. chega uma hora que lencinho umedecido já não adianta mais, né? Então, posso dar um banho em casa? Pode. Com cuidado, uma água morna, não muito quente, não muito fria, sempre secando ele depois. É bom que aí você já ensina pra ele Mais o barulho do secador. Já Exato. mostra, faz sempre isso com um reforço positivo, na forma de brincadeira. Muito cuidado, gente, com os braquicefálicos, porque muitas vezes eles ficam muito agitados num banho a domicílio e entra água dentro do nariz, eles começam a engasgar. Cuidado com o olho, gente. Ar quente de secador é uma das principais causas de lesão na córnea. Caramba, que sensível, né? É super sensível. Então, causa muita úlcera de córnea. Cuidado com o conduto auditivo, para não entrar água lá dentro. O conduto auditivo deles é bem profundo e bem curvado. E isso pode desencadear uma otite. O ideal mesmo, preciso dar um banho. Não posso levar a um pet shop pela idade, não é indicado. Telefona no seu pet shop de confiança e veja se não tem um profissional lá que poderia vir em casa dar banho. Olha que dica boa, eu não sabia Ótimo, disso. Você pode ligar e eles ver. podem. Eu, por exemplo, quando a Polenta chegou lá em casa, ela chegou com alguns probleminhas de pele, né? Morava nas ruas, a minha vira-lata. E aí o momento do banho pra ela era muito traumático, muito. Então eu comecei a transformar o momento do banho em uma coisa legal, divertida, mais uma brincadeira. E realmente eu tirava assim 3 horas, colocava o aventalzinho, preparava o banheiro, porque eu sabia que ela ia fazer um auê. E hoje ela adora, porque aquele momento ficou super positivo. Bom. Então essa coisa Incrível. de você fazer uma ligação positiva, uma brincadeira, dar um belisquinho, levar brinquedo na banheira. Nossa, ela ama banho. Eu já tenho que evitar dar banho nela de tanto que ela gosta de banho. Eu, sei lá, tô arrumando o banheiro, pega a banheirinha dela, ela já fica assim, meu Deus, é esse o momento. Então, né, o melhor adestramento que eu fiz com ela foi ensinar ela a tomar banho. Inclusive, saibam que um pet shop ele pode se negar a receber um filhote que não está com a sua imunização completa. Ele pode, o pet shop, como uma forma de se proteger e de evitar infecções e contaminações, ele pode não atender o filhote nesse período da vida. E exigir a importante. carteira de vacinação. É algo bastante importante. Imagina só, você chega lá com seu filhote e volta com uma doença. E aí, o pet shop vai ficar como, né? Então, é super importante isso. Então, vacinamos. E alimentação? Eu sei que a gente já falou um pouquinho no outro episódio sobre alimentação, mas aqui, imagina, aqui, o filhotinho tá lá, tá vacinado, tá naquele período entre vacinas, a gente tá ali alimentando ele. Quais dicas que você dá, doutora? Quando a gente vai levar para o médico veterinário vai dar várias dicas de alimentação também. Inclusive, ele vai falar qual o alimento ideal. Vai chegar a hora ali, já que a gente já vai poder fazer aquela transição alimentar para a gente dar o melhor alimento que a gente queria dar e a gente não podia dar nesse início por conta do estresse do filhote de mudança de ambiente. Mas agora a gente já vai poder fazer a troca do alimento. Esse alimento, o médico veterinário, ele vai fazer uma prescrição alimentar. Então, ele vai fazer uma prescrição como se fosse um medicamento. Ele vai colocar qual alimento, ele vai falar quantas vezes por dia tem que dar. No caso de cães, normalmente ali de 3 a 4 vezes. De gato, você pode dar à vontade. Mas ele vai falar também a
quantidade. Porque o gato, por exemplo, mesmo que eu dê ao longo do dia, não significa à vontade, na verdade. Significa que eu dou muitas vezes, muitas refeições por dia, mas eu preciso controlar a quantidade. Tanto do cão filhote quanto do gato filhote. Aliás, controlar a quantidade do alimento, ela tem que ser feita durante a vida toda do animal. O alimento é extremamente saboroso, que a gente chama de palatável. Então, com certeza, eles vão querer comer mais e mais. E quem tem que fazer essa regulação somos nós, né, os tutores. Por isso, a gente tem que, inclusive, no começo de vida, até pesar essa quantidade de alimento, não somente com um copo medidor, mas pesar mesmo. Com a balancinha mesmo de precisão. Inclusive, uma balança super baratinha, ali, 30, 40 reais você compra uma, né? Consegue até, com o tempo, como é que eu fazia lá em casa? Eu me pesava, depois eu via certinho onde é que era a medida. Aí a polenta cresceu mais um pouquinho, daí lá de novo pesava e tudo mais. Imagina que pro filhote tem que pesar todo dia. Precisa, porque os desvios nutricionais, tanto para cima, com uma superalimentação, quanto para baixo, uma subalimentação, elas podem ocorrer com quantidades mínimas de diferença. Então, a gente precisa cuidar da alimentação, então, da qualidade dela, um alimento completo e balanceado de qualidade, mas a gente precisa cuidar também da quantidade, tá? Lembrando, né, o médico veterinário com certeza vai falar isso na consulta, durante a prescrição alimentar, mas a gente reforça aqui que a gente precisa fazer essa troca gradual. Em torno de 7 dias, a gente troca do alimento antigo para o alimento novo. Uma coisa bem importante também é manter a rotina, os horários que você dá alimentação direitinho, até como a gente falou no outro episódio, a rotina para a hora de dormir, rotina para a hora de todos os, né, toda a rotina da casa pro animalzinho entender, tem que ter a rotina também de alimentação com horários certinhos, certo? Exato. Eu tô muito especialista, gente. Não, e os animais, eles aprendem muito fácil, eles são muito inteligentes, assim. E aprendem os vícios ruins dos tutores e as coisas boas também. Então, eu sempre falo para os meus tutores, né, dos meus pacientes, eu falo, gente, eles não vão morrer de vontade por algo que eles não sabem o que é o gosto. Então, não vem falar que ele morre de vontade de comer a picanha. Se você nunca deu a picanha, ele não vai morrer de vontade de comer a picanha. Podemos entrar com petisco, em algum momento específico, uma alimentação que bonifica por alguma coisa? Sim, mas até isso tem que ser discutido. Não é tudo que a gente pode dar. Tem que ser medido, não né? é em qualquer momento e numa quantidade aleatória. Isso mais pra cães, porque os cães, eles adoram comer de tudo. Mas eu sei que gatos têm um paladar um pouquinho mais ali, um pouquinho mais seletivo, não é mesmo? Exatamente. Eles são muito mais seletivos do que os cães, né? A troca gradual de gatos, às vezes, não são só 7 dias. Às vezes, 10 dias ou mais. Então, pro gato, a gente tem que ir avaliando e ver se, inclusive, se ele tá se alimentando com a quantidade certa. Porque, às vezes, o gato, por ele ser tão seletivo, ele pode deixar de se alimentar. Né? Então, a gente também tem que prestar atenção. Por isso que é bom a gente pesar esse alimento, porque a gente sabe para controlar ele não comer mais, mas também para cuidar para ele não comer menos, né? Não se alimentar com menor quantidade do que ele precisa. Então, para gato, a gente tem que tomar ainda mais cuidado nessa transição alimentar. E fica bem de olho em casas que tem mais de um animal, né? Porque você deixou o potinho ali, você olhou para trás, que o outro comeu. O alimento do gato, como eles são super exigentes no paladar, é um alimento extremamente palatável e ele é cheiroso, assim. Então, os cães, eles amam alimento de gato. Exato. Amam. Inclusive, é importante, principalmente nessas primeiras fases de vida, eles serem durante a alimentação deles, a gente sob supervisão, né? A gente ficar de olho ali, principalmente cães também, pra gente ver se eles estão se alimentando, se não tem perigo de engasgar. Então, no momento da alimentação, a gente tem que ficar um pouco de olho ali, também para um não comer do outro, mas também pra gente evitar esses riscos. 10 minutinhos ali, você fica de olho, comeu, tá bom, beleza, guarda o potinho, né? Vamos para o nosso quadro Mitos e Verdades, né? A gente fala tanto de receio, de dúvidas, a gente também sabe quanto de desinformação que tem por aí. Então, assim, temos 2 profissionais para os nossos mitos e verdades. Primeiro, mito ou verdade? Doutora Letícia, é verdade que não tem como aumentar a imunidade do filhotinho? Tem.
dá pra gente aumentar muito a imunidade. Então, isso é um mito. A gente vai aumentar a imunidade com as vacinações, né? Que a doutora Liege já explicou. Mas a nutrição também ajuda, colabora nessas defesas naturais do organismo. Então, a gente tem um período inicial, que é o colostro, que é o leite, primeiro leite da mãe, né? Cadela ou gata, que vai, além de nutrir, ela vai proteger. Então, são anticorpos, como se fossem soldadinhos, que vão proteger, né, durante essa primeira fase. Só que aí, com mais ou menos 12 semanas, claro, vai depender da quantidade de colostro ingerido, mas aí começa a cair. Comparativamente ao tamanho do pet, do filhote, essa imunidade ela não protege mais tanto, por isso que a gente tem que dar as vacinações. E nesse intervalo a gente tem o que a gente chama de janela de imunidade, que é o período mais sensível, que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não vai em parque sair, mas a gente tem que socializar, a gente já falou. Mas a gente pode nutri-lo de forma, por exemplo, com antioxidantes, vitaminas, vitamina E, vitamina C. A gente tem, por exemplo, outros compostos, né? A gente tem luteína, taurina, que vão ajudar a melhorar essa imunidade, a dar essa proteção, fazer com que as vacinas, inclusive, terem melhores respostas, que nós chamamos de resposta vacinal melhorada. Então, a nutrição, ela vai estar diretamente relacionada inclusive, a prevenção de doenças, tá? Então, a gente tem que entender que o quanto a alimentação, ela não somente vai alimentar, ela vai nutrir o pet e proteger, inclusive, ajudando a melhorar a imunidade. E todos esses suplementos eu posso pedir pro meu veterinário? Ele faz a prescrição direitinho? Não precisa. Porque no próprio alimento, muitas vezes, eu já tenho todos esses compostos. Entendi. Por isso né? é importante um alimento, top. Segundo, mito ou verdade? Doutora Liege, é verdade que a diarreia sempre é motivo pro tutor ficar atento e levar o pet pro veterinário? Muito, muito. Isso é uma grande verdade. Diarreia em qualquer animal, em qualquer fase da vida, é motivo de preocupação e de avaliação pelo médico veterinário. Mas, especialmente na primeira infância, nos filhotes, a diarreia ela pode se tornar muito grave em muito pouco tempo. Os filhotes, eles têm um percentual de água no corpo maior do que um animal adulto. Em torno aí de pelo menos uns 80% de um filhote é pura água. Ele é uma melancia! É mais ou menos isso, E eles perdem água com muita facilidade. Apesar deles terem muita água no corpo, eles perdem água com muita facilidade. E os filhotes, eles também têm uma pressão sanguínea que é um pouquinho mais baixa do que de um animal adulto. Então, quando eles perdem água num quadro diarreico, e muitas vezes as diarreias também são associadas aos quadros de vômito, eles perdem um volume tão grande de água que eles ficam hipotensos, a pressão sanguínea cai. Isso compromete a circulação, compromete aí uma série de órgãos, né? Além disso, as diarreias muitas vezes estão associadas às infecções. Então, sempre quando a gente tem um quadro diarreico, a gente tem que descartar algumas doenças infecciosas que, infelizmente, ainda são bastante comuns, que são protegidas, claro, em grande parte pela vacinação, mas muitas vezes em um filhote, ele acaba desenvolvendo, ainda está no meio do protocolo vacinal, não está 100% imunizado, ele pode acabar sendo infectado, né? Então, por exemplo, parvovirose, dentre outras, né? Então, sempre um filhote está com diarreia, seja qualquer tipo de diarreia, cor de diarreia. É importante a gente avaliar se tem sangue ou não nesta diarreia, porque isso já mostra uma alteração da mucosa gastrointestinal também. Associado ou não a vômito, toda diarreia tem que ser avaliada. Caramba, pra você ver, a gente falou de diarreia no primeiro episódio e nesse segundo. Então, olha a importância que é você ver seu filhotinho tá com algum quadro de diarreia, corre, não deixa pra depois. É super importante. E olha, a alimentação de pets, a gente podia ficar falando aqui, mais horas. Olha, é muito louco, porque falar de filhote é gostoso, falar de alimentação é gostoso, mas ao mesmo tempo eles são tão frágeis e eles precisam de tanto cuidado, assim. Eu até tô vendo o quanto a gente ia precisar de uns 30 episódios aqui. Então, Royal Canin, mais episódios, viu?
Mas meninas, ó, a gente já tá no final do episódio. Lê, minha grande parceira de mesa, muito obrigado. Como é que foi esse episódio pra você? Obrigada, Ju. Nossa, foi incrível, né? Mais um episódio, a gente falando desse momento tão especial. Espero que todo mundo também esteja aprendendo tanto quanto a gente, né? Com as nossas convidadas especiais. Obrigada, Liege. Muito obrigada, Lê. Muito obrigada, Ju. Me senti super feliz e honrada em estar aqui. Obrigada, Royal Canin. Podem me chamar sempre que eu volto pra essa cadeirinha aqui. Olha que a gente chama, aí a gente chama. Pessoal, muito obrigada. Vocês estão aqui no próximo episódio. Vamos falar de alimentação. A doutora Lê aqui, ó, vai brilhar. Aqui, ó, nossa nutróloga maravilhosa. Então, fiquem ligados. Se quiserem saber mais sobre pets, sigam a doutora Liege nas redes sociais. Você tem redes sociais, né? @PupScience. @PupScience. E sigam a Royal Canin nas redes sociais, porque sempre tem coisa boa por lá. Sempre tem muito conteúdo. E de conteúdo sobre pets, Royal Canin entende. Obrigada, pessoal. Até o próximo.